Estamos de volta aqui no Papo com Ela, hoje falando sobre teatro em Mato Grosso, e temos como convidadas aqui no estúdio a diretora e a atriz Juliana Capilé e também a atriz e diretora Tatiana Horevich. Juliana, a Tatiana estava falando para a gente um pouquinho sobre os festivais no primeiro bloco e sobre a movimentação que esses festivais causam no interior do estado, né? Qual é o papel do festival no que diz respeito à formação de público? Olha, o festival movimenta muito a cidade, né? Assim, as pessoas ficam curiosas, a maioria da população que às vezes não tem acesso, que não pensa em ir ao teatro, que prefere ficar em casa e ver um filme, ou não vou perder minha novela, né? É uma grande movimentação, são várias peças, várias coisas acontecendo. Eu vou lá dar uma olhadinha. Cria uma massa de pessoas que de repente começam a consumir esse produto que antes eu não sabia o que era, sabe? Então o festival ele serve não só para despertar naquele público o desejo, a vontade de consumir espetáculos de artes cênicas, mas também começa a mover outros elementos dessa cadeia, né? É o fornecedor que entende como que ele pode entrar nessa cadeia, como que ele pode apresentar o produto dele num espetáculo, né, num dia de apresentação, como que faz parte desse, como é que esse comerciante entende essa cadeia e como que ele pode entrar e fazer parte. Então, um festival ele começa a movimentar e cria também essa discussão paralela sobre o que é esse espetáculo, sobre o que ele falava, que outras coisas estão agregadas a isso, que outros valores estão agregados a isso. Ele começa a criar, é uma bombinha que tem vários efeitos, sabe? Ele começa a criar essa cadeia mesmo de eventos, né? E aí você tem debates, discussões que às vezes não giram em torno só de como que você fez esse espetáculo, quanto tempo você levou ensaiando. Não, mas esse tema, por que acontece isso? E traz lá o estudioso, e traz lá o sociólogo, e traz lá o psicólogo, e traz alguém para comentar sobre. Isso gera muita coisa. Tatiana, pegando esse gancho que a Juliana traz para a gente da movimentação não só física, econômica, mas também intelectual que o teatro traz, né? Isso, de que forma você trabalha o pensamento crítico na sociedade através do teatro, que também é um alimento emocional para as pessoas que o assistem, né? Sim. Michele, bom, o teatro ele tem desde o início da história dele ocidental, que a gente conta desde a Grécia, ele é utilizado, ele é feito assim, né? Onde a gente tinha lá na Grécia, a gente tinha um momento da catarse, onde o público sentia catarse, é o momento ápice do espetáculo. Isso no teatro grego, a gente está falando das tragédias. E como ele mudava essa sociedade a partir disso, né? Chega algumas peças para a gente, algumas críticas, a gente consegue entender hoje o que era feito há 5.000 anos atrás na Grécia. E o teatro ele tem isso, né? Quando eu estou fazendo aqui um teatro, eu tenho você como minha espectadora. Eu estou falando diretamente com você. Não tem como a gente não acontecer uma coisa entre o espectador e o ator. Isso muda a pessoa que assiste. Não só muda a gente também, que a gente está fazendo, né? E tem o teatro de rua também, que é levado para a rua. Então, ele pega esse público que não está sendo preparado, que não foi para um teatro preparado. A gente entra no teatro, a gente já entra sabendo, eu vou ver um espetáculo, ele foi montado, ele foi pensado, e eu estou tranquila que eu estou convencido que eu vou aceitar o que vem ali. Quando você está passando na rua, não. O acontecimento teatral, ele simplesmente acontece espontaneamente, né? Ele é muito forte, o acontecimento teatral ele é muito forte. Ele transforma, sem que o espectador veja, ele sai transformado, né? Seja politicamente, seja psicologicamente, sentimentalmente. Tem aquele espetáculo que você sai e fala, poxa, mas eu fui tomado por aquela emoção, né?
espetáculos de dança, por exemplo, que a gente é tomado por uma emoção. Eu lembro de ver um espetáculo do Eduardo Fukushima, que é um grande bailarino, e era Como Superar o Grande Cansaço, o nome do espetáculo. Eu comecei a assistir esse espetáculo, eu me emocionei, 5 minutos eu estava assistindo o espetáculo, eu tinha vontade de chorar. E não era nada que ele fazia, não era nada que ele falasse, era o espetáculo em si, como ele conseguia transformar a partir do corpo dele o que ele queria me dizer, como superar um grande cansaço, que era uma grande depressão. Como que você supera isso? E estava aquele corpo ali executando aquela ação. E de repente isso me transformou tanto que eu não esqueço desse espetáculo, e quando eu me lembro, eu ainda me lembro, ainda transformada, ainda emocionada por ter visto o Eduardo Fukushima. Então, o nosso trabalho como artistas é exatamente esse, é procurar lugar, né? E transformar e tocar nesse sinestésico do espectador, né? De alguma maneira. Esse é o grande mistério, né? O mistério do teatro. Como que a gente chega ali. E é um mistério que não é só do ator, mas é do ator, é do diretor, é do dramaturgo. Como é que a gente alia tudo isso para chegar nessa faísca alquímica que é a arte, né? Juliana, falando um pouquinho do papel do dramaturgo, né? Você hoje está mais nessa área da dramaturgia. Como que é isso para você? Como é estar nessa produção? O teatro ele é calcado na palavra, né? No texto. E a dramaturgia ela é basicamente isso, o que é dito em cena, né? Esse texto. Mas atualmente, Michele, já se entende assim que a dramaturgia é tudo aquilo que acontece no espaço-tempo do espetáculo, né? Então é também, por exemplo, o local onde esse espectador vai sentar. Se aquele espetáculo que você, ao invés de assistir sentada na plateia, você está junto no palco com os atores, né? Ou então, ele não acontece no teatro, ele acontece num galpão abandonado. Isso é dramaturgia de espaço, né? É dramaturgia de direção. Então, aonde essa dramaturgia é tudo aquilo que te faz relacionar com alguma coisa, né? O fato de você estar sentado junto com o ator no palco já vai te dar uma outra sensação, uma outra posição, né, em relação àquilo que você vai vivenciar. Então, tudo aquilo que te altera, né, de alguma forma, e te faz estabelecer é a dramaturgia. E a dramaturgia de um espetáculo, ele já não é mais, então, só texto, né, só palavra, sabe? Ele é também o lugar, ele é o som, ele é a sua tonalidade, o movimento, né, o movimento, aquilo que a luz, aquilo que é feito também em graduações. De repente é um texto que é absurdamente violento, mas ele é falado muito baixinho. Isso também é dramaturgia, né, de direção. Então, todas essas... Tudo que eu uso para interpretar aquilo que está sendo passado, né? Para tocar nesse ponto que a Tati estava mencionando aí, né? Que é essa alma mesmo, né? Que é o efeito da arte, né? Que é tocar naquele lugar da gente que não é só aquele corpo que trabalha, que estuda, que ganha dinheiro, que está pensando no sucesso, que precisa sobreviver. Não, nós somos mais do que isso, né? Então, eu acho que o teatro é um momento que a gente se dá para cuidar desse corpo anímico, desse corpo sinestésico, esse corpo sensorial, isso que nós somos além de só... E que, na verdade, que nos mantém vivos, né? É o que nós Porque somos. dia a dia a gente vai comer, a gente morre todo dia, né? A gente acorda para trabalhar, já acorda atrasado, já acorda segundo os 35, cheio de trabalho. Segundo os 35 você já está envelhecendo, então tem tudo isso. Então eu acordo já para morrer durante o dia. Esse momento de sinestesia, esse momento em que eu estou pensando o que eu sou, né? O que eu estou vendo. Nem pensando às vezes, nem né? pensando, sentindo. É o momento do teatro, sentindo, né? Por isso que eu falo, vá ao teatro. Vá ao teatro. E Tatiana, a gente falando de todas essas coisas, né? Falando dessa história de Mato Grosso com o teatro, como que é hoje
como são as artes cênicas hoje em Mato Grosso? Em que pé nós estamos no que diz respeito às produções, às apresentações, aos espaços de manifestação para o teatro, ao consumo dessa arte? Bom, Por partes. por partes. A gente tem um ótimo cenário falando dos artistas em Mato Grosso. Eu acho que somos ótimos artistas, a gente tem muito talento, a gente tem pessoas excelentes assim em teatro em Mato Grosso. A gente tem festivais que estão assim fazendo com suor, continuando, tentando continuar na dureza mesmo. Eu acho que a gente tem vários guerreiros dentro do estado tentando continuar. O que a gente tem de apoio, edital, política pública, né? Política pública, eu acho que em todo o Brasil está muito ruim. Eu acho que o Mato Grosso está parado ainda. Eu tenho fé que esse ano a gente vai ter políticas públicas mais fortes para as artes cênicas no estado, no município. Eu tenho fé nisso. A gente tem ações de pessoas como, por exemplo, o AR20, que é Arte em Residência 2020, que está sendo feito pelo CALME, que é coordenado pelo Luiz Marchetti, que é uma ação que só está acontecendo em Cuiabá, porque também realmente é pequena e é pelo um edital do fundo do município, que é uma ação muito legal, que é como diz o Luiz, faz com o que tem. A gente tem pouco dinheiro, a gente tem pouco recurso, a gente tem pouco tempo, a gente quase não tem espaço dentro do município para ações. Mas a gente vai ocupar espaços para apresentações, para ensaios de grupos de teatro, dança, performance, o que for das artes cênicas. Então é uma ação assim, muito forte. Eu acho que a gente tem vários guerreiros aí, no estado, dentro dos municípios também. Ações como, por exemplo, o SESC, ele já foi um pouco mais forte, mas a gente tem ações, por exemplo, em Poconé, que aí mantém uma ação de teatro ali também. Então, a gente tem alguns casos também de espetáculos e pessoas que conseguem romper essa barreira, né? E chegar em grandes centros. E fazer intercâmbios internacionais. A gente mesmo tem um intercâmbio internacional com a Dinamarca. Nós somos artistas residentes do Teatro Nordisk Laboratório. O que isso agrega? Para quê, né? Para que serve? A gente ser artista residente lá, primeiro que estamos representando o Brasil, não só Mato Grosso. É lindo que seja Mato Grosso, mas estamos representando o Brasil lá nesse núcleo, né, de estudo de artes cênicas, de produção de artes cênicas mundial, a gente do mundo inteiro lá. E esses intercâmbios que a gente forma, sabe, a gente estabelece não só contato com técnicas artísticas, com tecnologias, mecanismos de trabalho, grupos, tudo isso que a gente aprende trabalhando ali, a gente traz ferramenta de aperfeiçoamento. Nossa, né? É incrível. E também esse conhecimento de saber quem é quem e de ter essa chance de trazer essas pessoas para cá. Nossa intenção sempre foi trazer alguma coisa para Mato Grosso e levar coisa de Mato Grosso para fora. Né? É claro que a gente faz esse intercâmbio através da gente mesmo. A gente vai, a gente tenta, a gente bate na porta, a gente consegue, mas a gente traz também, a gente tenta trazer através do festival, através do Encontros Possíveis, a gente trouxe, e grupos de Mato Grosso conseguiram também ter uma visibilidade mundial através disso, né? Estar em livros e tal. Uma outra coisa também importante que acontece em Mato Grosso... Só te interromper um pouquinho. Essas parcerias internacionais, esses intercâmbios, eles pesam também na hora de conseguir o incentivo para as produções? Sim, eu acho que pesa sim. Pesa, outra coisa, você ter... você ser um grupo de teatro que trabalha em Mato Grosso e você ser um grupo de teatro que trabalha em Mato Grosso, mas que tem uma residência internacional, sabe? Mais que participou de festivais internacionais, que tem essa carreira. A gente
tem uma certa dificuldade, e quando os editais, é preciso falar disso, foram descentralizados, sabe? Quando teve, cotas, que muita gente reclama disso, mas que é o que nos salva, uma parte, né, uma parte vai para o centro-oeste, outra parte para o nordeste, outra parte para o norte. Quando isso aconteceu, é que a gente começou a ter alguma coisa. Porque até então, todos os artistas mato-grossenses sabem disso. É tentar participar de algum festival nacional que não tenha essa divisão de cotas, a gente é patrolado pelos incríveis currículos dos artistas mais do que privilegiados do eixo Rio-São Paulo, que estão ali do lado, né, de grandes cursos, estão do lado de possibilidades incríveis, né, de aumentar o seu currículo e aumentar seu ponto de divulgação, seu nível de divulgação, né? Realmente. É você apresentar o seu espetáculo, sabendo que o crítico da mega revista vai estar na plateia, ele mora do lado, sabe? Ele pode visitar. Agora, para um crítico de uma revista vir no meu espetáculo, né? Ou para eu levar o meu espetáculo até ele, é tudo tão caro, é tudo tão difícil, né? Então, isso significa que um espetáculo, por melhor que ele seja aqui em Mato Grosso, ele não vai aparecer na revista, né? Ele não vai estar lá. Então, ele não vai ser visto, ele não vai contar para os grandes prêmios, por exemplo. Nós não vamos ganhar um Shell, né, um prêmio Shell. Principalmente porque para ganhar um prêmio Shell você tem que fazer uma temporada em São Paulo ou no Rio. Para isso, de meses, né? Não é uma temporada de eu apresento três vezes, né? Um final de semana que eu poderia dar conta de pagar. Não, eu tenho que ficar com a minha companhia inteira, com toda a equipe técnica, meses. E conseguir plateia. Teatro, pagar teatro, quando você não é conhecido, plateia, etc. Então, tudo é muito caro para nós. E quando isso foi descentralizado, realmente era incrível, assim, a gente conseguia. A Funarte, por exemplo, a Funarte não funciona mais, né? Funarte, quando existia prêmio, a gente prêmio fez, temporadas incríveis, sabe? A gente fez sim, espetáculos não há mais edital, por exemplo, o teatro, prêmio Miriam Muniz de teatro, que fomentava novas produções. O último foi em 2015, que a gente teve o nosso aceito, né? A gente conseguiu, mas era do Centro-Oeste. E agora não existe mais, foi a última vez. Então é o que está acontecendo, assim, a gente vai perdendo essas possibilidades e com essas possibilidades a gente pode ir muito mais, sabe? Isso significa para todo mundo, não é só para aquele artista que está tendo o seu trabalho reconhecido ou está podendo pagar suas contas. Não é para uma pessoa, né? Isso é uma representatividade para todo um espaço-tempo, né? O teatro, ele fala do seu lugar, ele fala de onde ele está, né? Um artista sempre fala de onde ele está, no espaço-tempo que ele está representando, né? E isso eu acho que é muito importante. E às vezes a gente fica questionando, a quem interessa estrangular isso, sabe? A quem interessa? Sufocar, calar, o poder de um espaço-tempo, de um povo, né? De uma população e daquele grupo de pessoas naquele lugar, naquele tempo. Então, as coisas estão acontecendo e tem muita... assim, um inferno político, né? Nós estamos vivendo um inferno político, polarizações e demonizações que são extremamente fortes e rigorosas demais. E o que isso faz a gente pensar sobre o que a gente tem feito quanto sociedade, né? Quanto até humanidade. Por que a gente chegou nesse ponto? Sim, né? por que chegamos nesse ponto? Então, eu acho que temos que pensar muito nisso mesmo. Meninas, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com Michele, Ela. obrigada a você. Te agradeço. Conte com a gente sempre que precisarem. Certeza, estamos aí. As Intermitências da Água conta a história de uma cidade que passa por um fenômeno atípico de chuva em excesso, seguido de seca em igual escala.
Diante dos extremos causados pela natureza, a condição humana se põe à prova de muitos desafios e, acima de tudo, escolhas. O que cada um escolhe para si é um mistério que se revela a cada página, a cada gota que não cai, a cada quilômetro de asfalto percorrido. O livro é de autoria de Fernando Gil Paiva Martins. Nascido em Itumbiara, Goiás, reside em Mato Grosso há 15 anos. Graduado em jornalismo pela UFMT e mestre em estudos de cultura contemporânea pela mesma instituição, atua como professor de idiomas e tradutor nas horas em que não está escrevendo. Com o livro As Intermitências da Água, ganhou o 2º Prêmio Mato Grosso de Literatura. Intervalo e a gente volta na sequência.